Oi pessoal, hoje eu vou explicar para vocês como é que faz aquele laço da coleção Doçura, que é esse laço aqui, o laço com cobertura de chocolate e granulado. Eu dei esse laço o nome Doçura. Tem outras pessoas que fazem e coloquei outro nome. Para minha coleção, como eu vendo, eu coloquei o nome Doçura. Eu faço outros estilos de laço também, outros tipos de laço com essa mesma coberturazinha e os granulados. Então, eu vou passar agora o material para vocês do que a gente vai precisar. A gente vai precisar de 2 fitas de 38 milímetros com aproximadamente 23 centímetros de comprimento, tá? Uma fita de 1 milímetro com aproximadamente 12 centímetros de comprimento, um elástico ou xuxa, linha de nylon, fita dupla face, e as miçangas, que é para fazer o granulado. E também a tinta de tecido. Algumas pessoas me perguntaram que tinta eu uso, se eu usava cola, se eu usava cola colorida ou alguma coisa. Eu uso essa tinta de tecido, nunca usei outra, então não sei lhe dizer se a marca influencia ou alguma coisa assim. A tinta que eu uso é essa e pra mim dá muito certo. Algumas pessoas dizem que as miçangas caíam todinhas e tal. Algumas miçangas realmente podem cair, mas não são todas não. Comigo dá super certo essa daqui, tá? Então, para começar, eu preciso juntar essas 2 fitas para que elas fiquem mais ou menos nessa largura, tá? E aí, por isso que eu uso a fita dupla face. Também pode usar a cola de silicone, só que eu prefiro a fita dupla face porque ela não mancha a fita. Porque a cola, às vezes, pode ser que apareça a mancha, dependendo se a fita for um tom mais claro, pode ser que ela fique mostrando algum tipo de mancha. A gente vai passar a fita dupla face agora. Quando for, para quem não tem o hábito de usar a fita dupla face, tomem cuidado para não tocar o dedo nessa parte aqui, nessa superfície, porque senão ela não vai colar direito. Então, tirem com o máximo de cuidado. Como eu topei na partezinha aqui na pontinha, eu já coloco ela um pouco mais pra fora, tá? Assim. Eu coloco ela um pouco mais pra fora da fita, tá vendo? Porque essa parte eu já sei que ela não vai grudar na fita. E aí, agora é só passar no comprimento inteiro da fita. Pronto. Eu terminei de passar a fita, a fita dupla face, corto aqui. E aí eu passo a tesoura assim, para que ela grude bem. Porque senão depois ela vai ficar soltando lá da fita, fica soltando uma da outra. Vou cortar essa ponta aqui. Agora vamos tirar a parte de cima com o maior cuidado. Pronto. E agora a gente vem com o outro pedaço da fita e cola um no outro. Você cola bem juntinho onde tá a dupla face. Essa mesma coisa com a tesoura. Cuidado como você pode fazer isso, porque a depender ele pode ficar marcado. Cola com uma certa pressão, mas não força demais, porque senão vai ficar a fita marcada. Tá? Agora que
já passei, que eu sei que ela tá bem grudada. Agora eu vou trabalhar com essa fita para poder fazer o meu laço. Deixa eu tirar aqui a ponta que eu cortei. E aí, fico desfiando. Pronto. Ela vai ficar uma fita única. Ela vai ficar com 6 centímetros de largura, depois que você cola, tá? E aí agora a gente vai fazer um laço simples. Dobra no meio, vou marcar aqui o meio. Vamos alinhavar e costurar. Ah, também gosto de marcar aqui na pontinha, que aí eu sei que ele vai ficar certinho. Dobra só a pontinha mesmo, só o suficiente para poder alinhavar. Pronto, já marcamos. Que aí quando ele for pra cá, você já vai saber onde é que você vai colocar o meio. Você vai unir a dobra dessa com a dobra no meio. Coloca aqui. E a outra a mesma coisa. Certo, bem direitinho. Ver se tá tudo certinho. Pronto. Vamos agora alinhavar. Você vai passar aqui. Aqui. Pra ele poder ficar com esse efeito aqui no meio, tá vendo? Eu tenho que fazer assim. Eu vou começar aqui. Eu tenho que entrar 3 vezes. A primeira, vou fazer bem devagar pra vocês verem. A primeira, a segunda será no meio, aonde tá a cola ou a fita dupla face, alguma coisa assim. Tem que ser bem no meio. E aí você vai entrar novamente onde acaba a fita. A minha fita acaba aqui, onde eu uni minhas fitas, tá vendo? Acaba bem aqui, então é onde eu vou entrar com a agulha. Entra aqui, e aí a mesma coisa, você sai do outro lado, aonde acaba a fita. Tá? Sai aqui. Entra no meio e sai em cima. Tá? Deu pra entender, né? Vocês vão entrar no início, sai aqui no meio e aí entra de novo aonde a fita acaba. Da mesma forma, você vai sair aqui aonde a fita acaba, a fita dupla face, onde você fez a união das duas fitas, entra no meio e sai em cima, tá? Essa é a forma que eu faço, porque eu acho aquele efeito que dá ali, eu acho ele muito bom, assim. Acho que ele fica um efeito mais bonito quando você termina o laço e tal, que você termina o acabamento, que ele fica um efeito mais certinho do laço. Pode ser que vocês façam diferente, mas eu gosto de fazer assim. Tá? Não precisa puxar demais para apertar demais. Você vai ajeitando enquanto tá alinhavando, tá? E aí depois é só fazer o arremate atrás. Bom, eu não sei se eu consegui pegar, deixa eu só voltar aqui. Não sei se deu para vocês verem direito. Vejam só, eu entrei com a minha agulha aqui no início, saí no meio, entrei novamente aonde eu colei, eu uni as duas fitas. Entrei aqui e saí no fim. A minha fita dupla face tá aqui nesse meio, tá vendo que ele tá meio quadradinho? Então, minha fita dupla face tá aqui nesse meio. Saí aqui, entrei no meio de novo e saí no início, tá? Não sei se o vídeo deu pra pegar direito, a câmera deu pra pegar direito, então tô explicando de novo por causa disso, tá?
Você puxa aqui um pouquinho, não aperta demais, vai ajeitando. Tá? Umas 3 voltinhas com a linha. Essa linha que eu tô usando ainda é linha de costura normal. E aí aqui você dá o arremate no fundo. 1, 2, 3. Puxa. Pronto. Ok? Pronto. O laço em si já está pronto, tá? Dá uma ajeitadinha. É esse efeito que eu quero aqui no meio. É isso que eu queria fazer. Por isso que eu faço daquela forma. O que a gente vai fazer agora? A gente agora vai colocar a Xuxa, o elástico. Poderia ser um bico de pato, também pode ser feito, mas esse aqui eu quero fazer no elástico, na Xuxa. Para eu poder colocar a Xuxa e ela ficar bem presa, eu uso a linha de nylon, porque eu sei que ela não vai torar de maneira alguma, ela é bem resistente e aí a Xuxa não vai ficar saindo, tá? O que eu faço? Queimo a ponta da linha de nylon para que ela fique um pouco grossinha. Porque aí quando eu for passar a costura, ela vai dar a mesma sensação de um nó, quando a gente dá numa linha normal, tá? Aqui. Pronto, já fiz a minha pontinha da linha de nylon. Agora, vou começar a costurar aqui para poder fixar a Xuxa. Primeiro eu entro com a agulha no laço, de um lado a outro. Pronto. Agora eu pego minha Xuxa. A forma que ela tem que ficar é assim. Eu abro ela aqui dentro. Essas Xuxas são ótimas, excelentes. Eu não sei a marca dela, mas normalmente ela vende nessa embalagenzinha aqui. Eu compro nessas embalagens, vem 6. Eu compro a R$2. Em 6 Xuxinhas. Vale muito a pena. Não arrebento. O material dela é excelente. Você vai abrir o tecidozinho da Xuxinha aqui. E aí você vai colocar a agulha aqui no meio. Tá vendo? Ela vem aqui no meio. E aí você entra. Pronto, você vai trabalhar com ela assim. Eu gosto de dar vários pontos para que ela fique bem fixa. Entra, vai sair do outro lado. E volta. Tá? Pode fazer isso algumas vezes, até quando vocês acharem que ele está bem fixo, que não vai soltar. Eu faço umas 5, 6 vezes, mais ou menos, que aí eu já sei que ela não vai soltar de maneira alguma. Vou colocando em alguns lugares bem intercalado para que ela fique bem presa. Então, só mais uma vez. E aí eu puxo de volta minha linha de nylon lá pra cima do laço. Tá? Puxo aqui, dou um certo espaço e corto. E aí da mesma forma que eu fiz aquela impressão de nozinho, eu vou fazer aqui. Eu não sei se vocês estão vendo, eu deixei um pedacinho da linha de nylon, tá? E aí o que eu faço? Eu vou queimando a pontinha. Cuidado quando queimar, para que ela não pegue fogo e toque na linha, porque senão ela vai arrebentar a linha. Então você tem que fazer isso com bastante cuidado.
Tá? Pronto. Aqui ela já está bem fixa. Eu sei que minha Xuxa, ela não vai soltar, tá vendo? Só que a gente vai fazer só isso? Não. Agora, a gente vai passar o acabamento. A gente vai colar a fita. Por que que eu passo a linha de nylon? Pra mim, se passar sua cola, não fica bem fixo. E aí eu não acho que vai ficar certinho. Eu fico com a impressão de que a Xuxa vai soltar ou algo assim. Se alguém preferir passar só a cola, ótimo, pode passar. Esse é um gosto meu. É a forma que eu gosto de fazer. Passa um pouquinho de cola aqui. Colo a pontinha. Aperto bem até a cola grudar. E aí agora eu venho fazendo, dando voltas no laço. Tá? Eu dou mais ou menos, dou 2 voltas. Corta a ponta aqui. Queima. E aqui, essa parte aqui, eu gosto de colar com a cola de silicone líquida. Porque eu tenho a impressão de que a cola quente não vai fixar bem, ela pode soltar por qualquer coisa. Eu acho a cola de silicone mais segura para isso, mais forte. Ela é mais difícil de soltar a fita. E também o acabamento dela eu acho que fica melhor do que a cola quente, desculpa. Segura um pouquinho até ela fixar. Ajeitando no laço. Pronto. O laço em si já está pronto, tá? Pra cola de silicone secar vai demorar um pouquinho, mas eu já vou trabalhar com ele assim, dá pra trabalhar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a caldinha de chocolate e colocar as miçangas. Eu começo já vou começar a fazer a caldinha de chocolate, tá? Tem alguns laços que eu faço a caldinha aqui. Normalmente os que eu faço da caldinha assim, são os que ficam em pé. Quando eu coloco em tiarinhas que ficam com lacinho em pé e tal, eu prefiro colocar a caldinha assim. Como ele vai ficar assim no cabelo da criança, então eu coloco ele nas bordas. Dá pra fazer também em tiarinha de bebê, naquele elásticozinho, na meia de seda. Também faço da mesma forma. Coloco o chocolatezinho aqui, tá? Vamos começar. Você vai colocar uma quantidade, nem muito pouca, de cola, mas também vocês não podem colocar muito cola não, desculpa, de tinta. Não pode colocar muita tinta. E aí é só você vir apertando, simulando uma gota, tá? Faço primeiro o contorno. E aí o desenho vocês podem fazer do jeito que quiser. Algumas pessoas queriam saber do laço, me falaram que quando tá pintando, quando tá fazendo, fica manchando. Gente, quando eu comecei a fazer, realmente manchava um pouco. Acredito que era porque eu passava muita tinta. E aí manchava um pouco, na verdade, manchava muito, ficava meio estranho e tal. Só que aí eu, depois de um tempo fazendo, eu aprendi o macete e a quantidade de tinta que eu coloco. Então eu coloco uma quantidade suficiente para que as miçangas prendam, que não fique caindo. Mas também não boto demais a ponto de escorrer. Já teve vezes de a tinta escorrer, ficar estranho de tanta tinta que eu coloquei. Então, isso é mais no olhômetro, acho que com a prática. Mas aí vocês vão vendo. Vocês não colocam nem de mais, nem de menos. Vocês não vão deixar a tinta também tão rala, mas também não ao ponto de que fique escorrendo. Hoje em dia, eu vou dizer, não, mancha. Não, mancha. Às vezes mancha, é inevitável. É uma tinta, a gente está usando com um tecido talvez que não seja apropriado para esse tipo de tinta. E às vezes pode manchar um pouco, mas não é nada tão visível. Só se a pessoa prestar bastante atenção, aí eles vão ver que a tinta
tá um pouco manchada, mas, como eu falei, não é nada tão visível. Até porque a impressão que dá do laço é que o chocolate está escorrendo. Então, o tipo de mancha que fica, pelo menos nos meus, não parece que já é do laço mesmo, é proposital, sabe? Que a pintura que eu fiz para poder simular o chocolate foi proposital, para que o laço ficasse assim. Pronto. O chocolate já está pronto, tá? E, enquanto ele ainda está molhado, eu já vou jogar as miçangas, para sujar o confete. Tá? Pode ir jogando assim, ou muito, ou pouco. Eu gosto de deixar uma quantidade que ainda mostre que tem o chocolatezinho, a tinta. Estou bastante chocolate. Não gosto de cobrir totalmente tudo, não, pra ficar só miçanga, sabe? Você vê que tem um lugar que tem pouco, outros tem muito. Você vai colocando. Pronto. Pra mim essa quantidade já está boa, já está suficiente. E aí qual é o meu truque? Eu dou uma apertadazinha na miçanga para que o chocolate, a tinta, só quero falar o chocolate, para que a tinta penetre nela, sabe? É só bem de leve mesmo. Você vai dando uma apertadazinha e você dá uma mexidinha nela, que aí a tinta vai penetrar na miçanga, porque ela tem esse buraquinho no meio. E aí pode ser que caia uma ou outra, mas não vão cair todas. Eu fiz um laço desse pra minha filha, e aí ficaram as miçangas. Na verdade, ela que depois de um tempo, porque criança é fogo, né? Começou a arrancar. Começou a arrancar as miçanguinhas, e quando eu fui ver já tinham saído muitas. Eu tive que esconder o laço dela. Quando eu coloco, eu tenho que esconder, porque senão ela arranca tudo. Um pouquinho aqui. Pronto, gente. O laço já está feito. Não tem mistério nenhum. Pra quem não viu direito, a tinta que eu uso é essa, da Acrylex. É a Acrypuff. Aqui tá dizendo que é daquela que é expansível quando passa ferro. Mas eu não passo ferro, não faço nada disso. Só coloco e aí ela fica. E aí a gente agora vai deixar ela secar. Eu acho que umas 8, 12 horas mais ou menos. Eu nem vi aqui o rótulo. Aqui diz que a secagem total é de 72 horas. Mas se eu fizer à noite, no outro dia, meio-dia, ela já dá pra ser usado. O laço eu já consigo manusear ele bem, sem que manche nem nada assim. E aqui agora é só botar pra secar, que ele estará ótimo. É isso aí, então. Tchau e boa sorte pra vocês.